Papa Leão XIV surpreende com ação inédita após criticar casamento gay e silenciar oposição. A notícia correu como fogo em palha seca. O Papa Leão XIV, figura já conhecida por sua postura arrojada, usou o púlpito para reafirmar sua visão tradicional do casamento em um discurso que ecoou pelos corredores do Vaticano. Ele não teme a reação, sussurravam alguns. As câmeras capturaram cada contorcer de rosto na multidão. Seu olhar penetrante desafiando os aplausos dos conservadores. O casamento é entre um homem e uma mulher, proclamou com uma firmeza que ressoou na Basílica de São Pedro. Mas o que era um aplauso ensurdecedor em um canto, imediatamente se transformou em murmúrios, rostos decepcionados e até mesmo algumas lágrimas discretas entre os progressistas. Para eles, o discurso foi uma traição dolorosa. No ar, uma turbulência palpável surgia. As vozes contrárias ecoavam pelas redes sociais e nas conversas furtivas no Vaticano. Ele não ouviu o clamor por mudança, gritava. Mas Leão XIV, com uma calma enigmática, parecia determinado a estabelecer um novo caminho. É urgente o diálogo, disse ele, e enquanto isso, a vida dentro do Palácio Apostólico transcorria em uma montanha-russa de tensões. Aliados tornavam-se rivais, e as conversas que deveriam ser abertas rapidamente se tornaram sussurros mal disfarçados de traição. A cada movimento, sentia um nó na garganta. Um desespero silencioso rastejando sobre sua consciência à medida que os segredos de sua infância começaram a ressurgir. Ele havia enfrentado desafios antes, mas agora a sombra de um segredo ainda mais profundo se aproximava. Um mistério guardado a 7 chaves, envolvendo sua própria identidade e lembranças que ele nunca havia desejado reviver. A atmosfera no Vaticano tornou-se eletricamente carregada. Grupos radicais, como farpas prontas para golpeá-lo, observavam cada passo seu. O que ele poderia fazer para mudar a percepção? Para muitos, sua tentativa de incluir todos na mesma mesa era. As palavras ali estavam contidas com o peso de um fogo que poderia consumir tudo ao seu redor. Como ele lidaria com essa ameaça? A indecisão se transformou em um aperto no peito. Cada minuto se tornava uma eternidade, e a interrogação dupla, o que fazer agora e o que o futuro nos reserva, seria o que o aguarda na jornada de sua fé e de seu legado. As sombras de sua infância poderiam ser a chave para a verdadeira reforma ou a própria ruína. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que... Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. As sombras de sua infância poderiam ser a chave para a verdadeira reforma ou a própria ruína. O Papa Leão XIV sentia o peso do passado se tornando cada vez mais insuportável. O nó na garganta apertava e a incerteza era como um eco interminável. Ele olhou pela janela do Palácio Apostólico e viu o céu nublado. O dia parecia prenunciar uma tempestade, mas ele não imaginava o que estava prestes a acontecer. Logo depois da missa, enquanto se dirigia a seu escritório, um grupo amalucado de cardeais irrompeu por um dos corredores. Nas mãos, um tablet. "Papa, você precisa ver isso!" gritou um deles visivelmente agitado. O coração de Leão
pulsou mais rápido. O que poderia ser tão urgente? Ele seguiu-os apressadamente. O grupo se aglomerou em torno do dispositivo, e as palavras que surgiram na tela eram uma bomba. Uma gravação de uma conversa privada entre ele e seu mais chegado conselheiro, o cardeal Lorenzo. Precisamos ser ousados, dissera, mas também cautelosos. O que a igreja precisa agora é de um novo pé no chão, e isso inclui entender quem somos. O áudio seguia revelando segredos que ninguém no Vaticano deveria saber. O cardeal Lorenzo o questionava sobre seu passado, insinuando que havia mais em sua infância do que Leão estava disposto a admitir. O que foi dito em seguida fez a sala silenciar. Você sabe que sua família... As palavras foram cortadas, mas a sugestão pairava no ar como um veneno. Leão sentiu um frio na espinha. Como puderam obter isso? E se o que estava prestes a ser revelado colocasse em risco não apenas seu papado, mas tudo o que havia lutado para preservar? A cirurgia política que tentava implementar poderia ser encerrada por uma revelação tão simples, mas devastadora. Ele era, afinal, um homem das sombras, um homem que lutava com uma identidade que nunca poderia abraçar completamente. Em um rompante desesperado, ele olhou para os cardeais. As expressões eram um misto de horror e incredulidade. Com a voz embargada, ele questionou: quem mais sabe disso? Mas a resposta chegou como um sussurro entre os membros do conselho. Todos sabiam, Papa. Todos sabiam. Um murmúrio explodiu pelo grupo. Fuxicos se tornaram gritos. E logo já não era sobre o que havia sido dito naquela conversa, mas sobre quem ele realmente era. O terrorismo psicológico nas redes sociais começou seu trabalho macabro. O ataque à sua credibilidade e ao seu caráter inexplorados. Suas mãos tremiam enquanto ele tentava equilibrar a firmeza em... Precisamos agir rápido. Mas no fundo, ele sabia que a batalha já estava perdida. Mas então algo mais chocante surgiu nas mensagens. Uma imagem, um rosto que Leão conhecia bem. Sua irmã, que se afastara há anos, aparecia na gravação como parte do escândalo. O grito abafado na sala era palpável. Era uma traição que ninguém esperava. E a verdade era mais cruel do que a mentira. Nos olhos dos cardeais, ele viu a dúvida. Nos comentários anônimos, o júri já havia se reunido e decidido. Ele estava prestes a se tornar o rosto da divisão que tanto tentara evitar. E enquanto a realidade desmoronava ao seu redor, uma única questão pairava no ar. Como um homem poderia ser declarado o líder da igreja quando suas próprias raízes estavam repletas de segredos? A atmosfera estava carregada e o futuro parecia incerto. Ele teve o último pensamento. A esperança poderia brotar no meio da tempestade? Ou a revelação das profundezas de sua história o consumiria de uma vez por todas? O peso do passado tornou-se quase insuportável. Leão XIV sentiu a pressão subir, como um tsunami prestes a desabar. Ele olhou para os cardeais em sua sala. Os olhares eram de desconfiança e espanto. Não havia como escapar. A gravação estava feita. As palavras mais dolorosas que nunca deveriam ter sido ouvidas estavam agora ressoando em suas mentes. Todos sabiam, Papa, todos sabiam. Cada repetição dessas palavras parecia um soco no estômago. O murmúrio na sala crescia, como um eco de desespero. Ele tinha que recuperar o controle, mas as mãos tremiam em sua frente e o coração batia descompassado. Precisamos agir rápido, gritou, a voz falhando. A adrenalina pulsava enquanto tentava pensar em um plano. Mas antes que pudesse formular qualquer estratégia, uma batida brusca na porta
interrompeu o tumulto. Um dos assistentes entrou, pálido como uma folha. Papa, é urgente. A expressão afligida só aumentou a tensão no ar. O assistente se virou, chamando os outros cardeais. Temos um problema maior. Um ataque cibernético. As gravações e as informações estão sendo divulgadas em todos os lugares. As últimas palavras cortaram o ar como uma lâmina. A sala ficou em silêncio, a gravidade do que foi dito afundando como uma âncora no coração de todos. Leão sentiu a realidade desmoronar ao seu redor. Mas como isso é possível? Quem? Foi então que um dos cardeais, o cardeal Magnani, que sempre fora considerado um aliado próximo, deu um passo à frente. O olhar dele era sombrio, quase gélido. Sinto muito, Papa, mas você precisa saber a verdade. O vazamento não é apenas uma questão externa, ele vem de dentro, da própria igreja. A declaração martelou na mente de Leão como um trovão estalando em plena tormenta. O murmúrio se transformou em gritos de incredulidade. Como assim? Quem pode ser tão traiçoeiro? A dúvida se espalhou como fogo, atingindo cada um ali presente. Os murmúrios se tornaram acusações e os olhares desconfiados buscavam alvos. Os cardeais começaram a se afastar, formando pequenos grupos, falando baixinho, apontando dedos. Leão percebeu que a confiança se dispersava como fumaça. E enquanto isso, as mensagens nas redes sociais fervilhavam, carregadas de ataques, chacotas e revelações. O mundo inteiro estava assistindo à sua desgraça. Essa é a minha vida em jogo, ele gritou, a voz ecoando contra as paredes frias do Palácio Apostólico. Mas nem mesmo isso parecia conter a onda de desconfiança. Então, em meio ao caos, um aviso de emergência no tablet de um cardeal chamou a atenção. Uma nova publicação nas redes sociais, vazando detalhes pessoais sobre Leão. Mas não eram apenas sobre sua família. Era uma revelação impactante que ninguém poderia imaginar. Ele é um descendente direto da velha linhagem dos reis de Roma. E há rumores de um parentesco com a Igreja dos Antigos. O gás de choque foi palpável. As bocas se abriram. O murmúrio se transformou em um rugido. Se essa nova informação fosse verdadeira, não apenas seu papado estaria em risco, mas toda a credibilidade da Igreja que tanto seguiam. Leão sentiu um frio correr pela espinha. A sua identidade, os segredos mais guardados, agora expostos a todos. Os cardeais o olhavam com um olhar que queria entender e condenar. Ele não sabia o que fazer. A sua infância, que ele temia descobrir, estava prestes a ser a chave de sua ruína. E nesse turbilhão, a reflexão final começou a agir em sua mente. Se realmente fosse verdade, o que a revelação de sua linhagem significaria para ele? O que aconteceria com aqueles que ele acreditava serem seus aliados? A razão de sua luta enchia seu coração de incertezas. O novo dia parecia uma tempestade, não só no Vaticano, mas na própria essência da Igreja. E quando a tempestade se formava, Leão sabia que estava à beira de uma explosão que poderia devastar tudo. O que vem a seguir? Ele se perguntou, o nó na garganta se apertando novamente. O futuro mais incerto do que nunca. Leão XIV sentiu o frio correr pela espinha. A revelação sobre sua linhagem estava ecoando nos rostos dos cardeais, misturando perplexidade com desespero. Ele sabia que a verdade, agora exposta, poderia desmantelar não apenas sua imagem,
mas a própria fundação da igreja. O ar se tornava pesado, como se a sala começasse a se fechar ao seu redor. Precisamos agir. O grito saiu como um ofego. Os murmúrios dos cardeais se tornaram um zumbido ensurdecedor. Mas o que vamos fazer? Questionou um cardeal nervoso, o olhar cheio de incertezas. Contudo, antes que pudesse ampliar a discussão, uma nova emergência irrompeu. A porta se abriu violentamente. Um jovem seminarista com lágrimas nos olhos entrou correndo, interrompendo o tumulto. Papa, uma tragédia, algo horrível aconteceu. As palavras caíram como pedras. O medo estampado em seu rosto atraiu a atenção de todos. O que foi? Fale! Respondeu o leão, um nervosismo pulsando em seu peito. O palácio de verão queimou! Uma chama incontrolável. É uma confirmação, um ataque. O seminarista mal terminou de falar e a sala se encheu de vozes. Como? Por quê? Quem faria isso? Questionamentos enlaçados na confusão geral. A ira cresceu tanto quanto o pânico. Esse é um ato terrível! Uma mensagem! Gritou o cardeal Magnani, o olhar agora mais cortante. Alguém deseja derrubar nossa liderança? Leo sentiu um nó no estômago. A situação era caótica. E mais importante, o que isso significava para ele? Isso causaria mais escândalo? Seria um movimento para desestabilizá-lo? Mas no calor da situação, um impulso maior tomou conta dele. Precisamos evacuar, proteger todos e coordenar a segurança da igreja, ordenou, tentando manter a compostura enquanto seu coração disparava. O seminarista trocou olhares preocupados com outros cardeais, e tudo parecia uma cena de filme de ação, mas sem o glamour da vitória. Enquanto a sala se dispersava, Leão sentiu o peso do mundo em seus ombros. Então, enquanto organizava os próximos passos, uma mensagem calou a agitação na sala. O tablet de um dos cardeais disparou mostrando uma nova postagem bombástica nas redes sociais. O conteúdo fez todos se agarrarem nas cadeiras, os rostos pálidos como se tivessem visto um espírito. Leão XIV, em estado de choque e revelado como descendente de uma das mais nobres linhagens de Roma. A igreja sob ameaça. As palavras apropriavam-se do momento. A avalanche de dados bombardeava as redes sociais a uma velocidade assustadora. E no meio disso tudo, acreditem ou não, um cartaz fez seu caminho através dos smartphones. Uma foto antiga, em preto e branco, da família de Leão. Suas raízes, entalhadas em aristocracia, mostravam um velho conhecido, o cardeal Lorenzo. Um sussurro gelado percorreu a sala. Ele é o quê? Da mesma linhagem? A incredulidade tomou conta. O cardeal que sempre foi seu aliado mais próximo, agora se tornava um ponto de interrogação. O coração de Leão disparou. O que isso significava? Um traidor entre nós? Murmurou um cardeal. E a sala, antes dispersa em pânico, voltava a se unir em suspense. Temos que descobrir a verdade por trás disso! Leão gritou, sua voz agora soando mais forte, uma percepção nova surgindo. A tempestade de dúvidas, a queima do Palácio de Verão e a traição inesperada de Laurens começavam a se entrelaçar em um enredo mais complicado. Ele não sabia em quem confiar. O que mais não sabia sobre seu passado? Ali no meio do caos, sua mente fervia. Ele precisaria rever suas alianças e buscar os verdadeiros motivos. O tempo estava escasso e a verdade, como um abraço constrangedor, o envolvia cada vez mais. O que viria a seguir? Uma escolha entre lançar luz ou permanecer nas sombras. A linha entre aliado e inimigo estava mais borrada do que nunca. Leão XIV sentiu o frio correr pela espinha. A revelação sobre sua linhagem estava ecoando nos rostos dos cardeais, misturando perplexidade com desespero.
Ele sabia que a verdade, agora exposta, poderia desmantelar não apenas sua imagem, mas a própria fundação da igreja. O ar se tornava pesado, como se a sala começasse a se fechar ao seu redor. Precisamos agir. O grito saiu como um ofego. Mas antes que alguém pudesse responder, uma nova onda de caos explodiu na sala. O seminarista, ainda ofegante, interveio novamente. Papa, há mais. O incêndio não foi acidental. Olhe, ele entregou um tablet a Leão, tremendo. A imagem que apareceu na tela era de uma gravação de segurança do Palácio de Verão, mostrando uma figura encapuzada se aproximando do edifício, uma garrafa em mãos. Os cardeais congelaram. Um deles, o cardeal Magnani, aproximou-se da tela, olhos arregalados. Essa é uma traição sem norte. Alguém quer nos destruir. O murmúrio na sala se intensificou, se transformando em um clamor de acusações e questionamentos. Leão só conseguia pensar que todo o seu mundo estava se desmoronando ali, diante de seus olhos. Mas havia algo mais. Enquanto ele olhava para a tela, uma sequência de imagens passou rapidamente, e uma fez seu coração parar. A figura encapuzada girou, e um traço de luz iluminou o rosto. Leão não podia acreditar no que estava vendo. Aquela pessoa era sua irmã. Não, não pode ser! Ele murmurou, sem acreditar. Os cardeais começaram a discutir entre si, apontando dedos, misturando desespero com raiva. A sua própria família! Não pode ser verdade! Gritou outro cardeal, a incredulidade estampada em seu rosto. Ela está do lado de quem? Se isso for verdade, a igreja estará arruinada. Leão se sentiu atacado por um furacão de emoções, o nó na garganta apertando mais. Para ele, era uma traição inimaginável. Ela nunca faria isso. Precisamos encontrá-la. A sala, antes cheia de pressa, agora congelara em silêncio. Os cardeais trocavam olhares de terror, balanceando entre a lealdade e suas próprias dúvidas. Mas e se ela estiver envolvida? E se isso tudo for um plano dela? O cardeal Magnani questionou, sua voz baixa e cortante. Mais do que nunca, Leão percebeu que não sabia em quem confiar. A sensação de isolamento era esmagadora. No entanto, uma ideia iluminou sua mente. Devemos nos unir, não atacar um ao outro, exclamou, tentando recuperar o controle da situação. Mas a desconfiança já havia se enraizado, e a visão dos cardeais sussurrando entre si o drenava. Todos estavam à beira do colapso. Papa, precisamos de segurança! Entrou um novo assistente, chorando. As redes sociais estão em alvoroço. As hashtags estão loucas. Eles dizem que você está envolvido em um escândalo de corrupção. Ele olhou diretamente nos olhos de Leão, buscando alguma resposta. Não é verdade. É tudo parte disso. Desse ataque. Leão gritou com a voz rasgada. Mas as palavras soaram vazias. O que isso tudo significava? Ele se sentiu como se estivesse se afundando em areia movediça. Qualquer tentativa de se segurar estava sendo puxada junto. E então, como um relâmpago cortando a noite escura, a porta se abriu de uma vez e um novo personagem entrou. Era um ex-agente da CIA, conhecido por seus serviços em várias crises internacionais. Eu tenho informações, ele anunciou, o ar pesado com a expectativa. Tudo isso está conectado. Há uma conspiração muito maior em jogo. E vocês todos estão no meio dela. As expressões mudaram. O tempo parecia parar. O que mais estava por vir? A revelação de que a sua irmã estava envolvida. A traição de alguém que Leão uma vez amou
parecia ser apenas o começo. Quem está por trás disso? Leão questionou, seus olhos fixos no homem, a dúvida corroendo sua confiança. Um jogador que vocês não esperam, respondeu o agente, e sua voz carregava um peso que não podia ser ignorado. E a verdade sobre você é apenas a ponta do iceberg. Enquanto o silêncio cobria a sala, a tensão crescia. A decisão de Leão sobre como lidar com essa nova informação poderia significar a diferença entre salvar ou perder tudo. Ele se sentia numa encruzilhada, e a incerteza sobre o que realmente estava acontecendo envolvia cada um deles. Como tudo isso se cruzava e o que aconteceria a seguir? Uma nova tempestade se aproximava, mas de qual direção ela viria? Leão 14 sentiu o frio correr pela espinha. O agente Exia parecia ter trazido um convite para o abismo. Mas antes que pudesse perguntar mais, as portas se abriram novamente. Um grupo de mulheres entrou correndo, visivelmente em pânico. O frisson na sala se intensificou instantaneamente. Papa, por favor, precisamos de sua ajuda. É a cidade. Um ataque. Algo terrível está acontecendo. O desespero nos olhos delas era palpável. As palavras caíram como pedras no silêncio. O que você quer dizer com ataque? Leão perguntou, a voz embargada, enquanto o coração batia forte. Naquele momento, o ambiente já saturado de tensão parecia se fechar ainda mais como um cobertor. Explosões, Papa! Pessoas estão se ferindo. Dente. Em várias partes. Há um caos nas ruas e há pessoas que acreditam que isso foi uma retaliação a você. O desespero se espalhava como uma nuvem negra. Os cardeais se olharam, alarmados. A peça do quebra-cabeça acabava de mudar novamente. Retaliação? Mas isso não faz sentido. O que meu passado tem a ver com... Leão não conseguiu terminar a frase. Uma certeza gelada tomou conta dele. A verdade que ele sempre temeu, a questão que o atormentava em silêncio. Sua própria identidade. Havia uma conexão que ele não podia ignorar. Enquanto os murmúrios aumentavam, o seminarista que havia trazido a notícia pegou a mão de Leão. Pai, devem ser as revelações. As pessoas estão achando que um de seus ancestrais pode ter sido alguém proeminente. Muita coisa está em jogo. A voz do jovem tremia e o ar na sala estava denso. O ex-agente interrompeu. O que você está dizendo? Essa é uma ameaça interna. Não se trata apenas de sua irmã ou do que aconteceu na sua infância. Há quem queira usar essa informação contra a igreja. A tensão se intensificou. Parecia que todos ali estavam prestes a entrar em colapso. Qual é a verdade, então? Leão questionou, agora com a adrenalina correndo solta. O que mais estou escondendo? E o que mais podemos fazer? Mas antes que alguém respondesse, um grito ecoou do corredor. Os cardeais se viraram em uníssono, olhando para a porta. A sensação de que algo estava prestes a acontecer invadia a sala. A porta se abriu violentamente e um grupo de policiais armados fez sua entrada. Papa, precisamos da sua ajuda imediatamente, gritou um deles, para o choque geral. Recebemos informações de que há uma bomba na Basílica de São Pedro. Precisamos evacuar os presentes e pegar todos os possíveis responsáveis. Leão ficou paralisado. Um nó se formou em sua garganta. Ele nunca imaginou que suas mensagens colocariam suas vidas em risco. Então, a revelação estonteante surgiu na sua mente. O que isso tem a ver comigo? Ele se perguntou em voz alta, quase implorando. Mas o policial, sem perder tempo, respondeu com um ar pesado de desespero.
Alguns manifestantes acreditam que suas decisões levarão à destruição da fé. Estão convencidos de que a única solução é um bombardeio simbólico para você. O ciúme, a raiva, o medo misturados num único furacão emocional tomou conta de Leão. As palavras se transformaram em veneno. Não apenas ele se tornara o alvo de uma insurreição, mas sua própria história agora estava sendo usada para justificar uma atrocidade. "Precisamos sair agora! Não temos tempo a perder!" gritou o agente. A sala começou a se agitar, todos se movendo. Mas Leão ficou parado. Seu coração acelerado batia no ritmo do caos que se aproximava. Com a adrenalina a mil, ele só conseguia pensar: e se tudo isso fosse uma armadilha? E se a verdade que temia fosse realmente a chave para algo mais espetacular? Ainda mais traiçoeiro? Enquanto o pânico se espalhava, uma chamada rápida no telefone de um cardeal fez todos pararem. "É a TV! Eles estão transmitindo ao vivo!" Leão não tinha ideia do que estava prestes a ver. Enquanto as imagens apareciam na tela, mostrando aglomerações de pessoas nas ruas e faixas com seus rostos, uma reviravolta chocante se desdobrou diante de seus olhos. Uma figura familiar surgiu na tela, segurando um cartaz. "O verdadeiro Papa se revela." E a figura era sua irmã. Leão sentiu a terra se desgastar sob seus pés. O que ele estava fazendo ali? "Não, isso não pode ser verdade!" ele gritou, a voz cheia de angústia. Todos na sala se voltaram para ele, o horror reverberando em seus rostos. O mundo estava prestes a desmoronar. Mas, com isso, uma nova questão surgia nas entrelinhas do caos. Sua irmã era aliada ou inimiga? O que mais ele não sabia sobre ela? E na iminência da detonação, Leão percebeu que a verdadeira batalha estava apenas começando. Leão 14 sentiu a terra se desgastar sob seus pés. Sua irmã, com um cartaz na mão, estava na tela e tudo ao seu redor desmoronou em um instante. "Não! Isto não pode ser verdade!" ele gritou, o desespero transparecendo em seu olhar. A sala inteira estava em suspense e os murmúrios começaram a crescer, como uma onda prestes a quebrar. A câmera mostrava ela usando a clareza análoga do passado, um passado que Leão tentava deixar para trás. Ela, o que está fazendo? Um cardeal ao lado dele. A voz cheia de incredulidade e a desconfiança pairou densa como uma neblina. O ex-agente da CIA apertou os punhos, incapaz de acreditar na reviravolta. "Precisamos tomar uma atitude agora", ordenou. Mas Leão estava preso em sua própria mente. As lembranças de uma infância compartilhada, risadas, segredos e a proteção mútua se desfaziam em areia. "Ela está em perigo", ele antagonizou, um nó se formando ainda mais profundo em sua garganta. "Se as pessoas estão se levantando contra a igreja, ela pode ser um alvo." Um sussurro correu pela sala. O que exatamente a irmã de Leão sabia? Ele não percebeu quando se afastou do grupo. A adrenalina pulsava enquanto ele se dirigia à saída, apenas para ser interrompido pelo barulho de um celular vibrando freneticamente na mesa. Um dos cardeais olhou para a tela e o pânico tomou conta. "É uma mensagem, uma nova ameaça." As palavras ecoaram na sala, retumbando como um trovão. Se Leão não se retirar, a cidade enfrentará o caos total. O passado dele e o que ele trouxe à tona não será tolerado. Foi como se o tempo parasse. "O que isso significa?" Leão perguntou, a voz mal saindo, enquanto os cardeais trocavam olhares.
Era uma declaração de guerra, mas ele não compreendia o alcance do que estava prestes a acontecer. Querem fazer um exemplo, disse o assistente que havia alertado sobre o ataque anterior. Um exemplo de você, Papa, de sua herança, de tudo que representa. Isso não é só sobre nós, isso é sobre as pessoas lá fora. A igreja está diante de um dilema. Cada palavra batia como um martelo. A realidade colidia com seus pensamentos, girando um labirinto de incertezas e medos. E no meio do barulho crescente, uma nova mensagem apareceu na tela. E uma palavra se destacou em letras maiúsculas. Bomba! Os rostos dos cardeais empalideceram. Leão viu a terra tremer. Sua fé e seu sacrifício eram uma linha tênue entre a proteção e a destruição. O que eles querem, além de me derrubar? Ele murmurou, prestes a perder a razão. Então, como se uma carga elétrica tivesse percorrido a sala, uma explosão distante ressoou pela cidade. O chão vibrou e murmúrios de horror se espalharam. Um grito ecoou das ruas. É o caos, é tudo verdade. As pessoas estavam em desespero, correndo sem destino, e a imagem da sua irmã segurando o cartaz queimava em sua mente. Um estandarte de uma verdade sombria. Leão fechou os olhos por um segundo, como se quisesse se proteger do mundo exterior. Assim que abriu, uma decisão cresceu dentro dele. Ele não podia permanecer em inércia. Vou atrás dela, disse, firme e resoluto. Mas apenas nesse momento, uma nova figura apareceu. Uma sombra no canto da sala. Alguém que Leão reconhecia. Um antigo rival. Um cardeal que tinha sido por muito tempo um opositor silencioso e habilidoso. Você realmente acha que pode salvar sua irmã de um destino que lhe foi traçado? Ele riu, a frieza em seus olhos como uma lâmina. Você não sabe a verdade sobre ela. O impacto das palavras de seu rival girou o mundo de Leão em vários ângulos, enquanto a revelação de que sua irmã estava no centro daquela teia de intrigas e conspirações começava a fazer sentido. O que mais ele não sabia? A luta por justiça ou a busca por redenção começava a se tornar nebulosa. E enquanto a cidade se tornava um caldeirão de caos e confusão, Leão sabia que precisaria enfrentar não apenas inimigos de fora, mas também a traição que estava mais próxima dele do que imaginava. A linha que cruzava entre amor, lealdade e confiança estava mais borrada do que nunca. O que vinha a seguir? Ele não tinha certeza, mas não havia como voltar atrás. Leão XIV sentiu a terra se desgastar sob seus pés. Sua irmã, com um cartaz na mão, estava na tela e tudo ao seu redor desmoronou em um instante. Não! Isto não pode ser verdade! Ele gritou, o desespero transparecendo em seu olhar. Os rostos dos cardeais estavam pálidos. A incredulidade se espalhou rapidamente, um veneno que intoxicava o ar. Ela, o que está fazendo? Murmurou um cardeal, a voz trêmula. O ex-agente da CIA endureceu o olhar, sentindo o peso da situação. Precisamos agir agora, ordenou, a pressão crescendo, mas Leão estava em um torvelinho de pensamentos. As lembranças de risadas e segredos compartilhados invadiram sua mente. Ela está em perigo, ele pensou, afligido com a perspectiva do que poderia acontecer. O seminarista que trouxera a notícia estava quase em lágrimas. Pai, e se eles forem atrás dela? Precisamos encontrá-la. Um medo palpável pairava na sala. Mas antes que alguém pudesse responder, a atenção do grupo foi atraída por uma nova mensagem. Um dos cardeais, com o rosto pálido, olhou para a tela e exclamou:
É uma nova ameaça. As palavras cortaram o ar. Se Leão não se retirar, a cidade enfrentará o caos total. Um silêncio sepulcral tomou conta. A gravidade da situação pesando como chumbo nos corações presentes. Quem está por trás disso? Leão perguntou, a respiração curta, enquanto o anseio por respostas enchia a sala. Mas o que mais inquietou foi a figura que entrou abruptamente, um cardeal que Leão sempre considerou um amigo. Ele se aproximou de Leão, o rosto transtornado. Papa, há algo que você precisa saber. É sobre sua irmã e sobre o que ela está fazendo. Antes que pudesse explicar, um estrondo ressoou ao longe. O chão tremeu. Alguém gritou. É uma bomba. A cidade está em alerta. Todos os olhares se voltaram para a tela onde uma multidão cercava a irmã de Leão. Ela estava segurando outro cartaz, mas agora os dizeres eram diferentes. A verdade é maior que a fé. Leão sentiu um nó se apertar na garganta. O cardeal amigo parecia hesitar, como se lutasse contra seu próprio peso. Ela não está apenas protestando, Leão. Ela está liderando um movimento contra você. E quem mais você não sabe que está envolvido? As palavras passaram como um raio e Leão mal conseguia processá-las. Movimento? Ele repetiu, a voz falhando. O cardeal continuou, a voz quebrando. Os manifestantes acreditam que a sua linhagem, o que foi revelado, é uma traição à igreja. E ela? Ele hesitou, e todos os olhos se fixaram em Leão. Ela tem um aliado dentro de nós, um plano muito maior. E talvez tudo isso tenha sido para te destruir. Os olhares dos cardeais se tornaram duvidosos e ansiosos. O ar pesado da sala se tornara eletricamente carregado. O ex-agente, que também estava em estado de choque, se colocou à frente. Se isso for verdade, Leão, você não terá apenas uma batalha política, mas um verdadeiro culto contra sua liderança. De repente, o celular de um dos cardeais vibrou de forma frenética. Olhem! Gritou. Uma imagem apareceu na tela. Uma figura encapuzada, claramente observando a irmã. Ela está sob vigilância, detonando um novo pânico. Leão precisava agir, mas não sabia por onde começar. Ele olhou para o rosto de seu amigo, seu rival, suas dúvidas se intensificando. Antes que pudesse pensar em um plano, o caos se rompeu. Outro estrondo. Este agora não vinha do lado de fora, mas do interior do Palácio Apostólico. Alguém havia invadido. A segurança implodiu quando as portas foram arrombadas e uma figura familiar entrou, segurando uma arma. Era seu irmão. Surpresa, Papa! Ele gritou, um sorriso torto no rosto. Achei que você tivesse esquecido de mim. Prepare-se para o verdadeiro espetáculo. Leão paralisou, enquanto os gritos ecoavam pela sala e as palmas das mãos tremeram. Tudo ao seu redor desmoronava. A traição estava mais próxima do que ele poderia imaginar. Ele não sabia como reagir. A linha entre amigos e inimigos agora estava completamente borrada. Você não pode estar aqui. Leão gritou aturdido. A revelação do passado estava a se transformar em um pesadelo. Ele não sabia que o jogo de poder estava apenas começando. E enquanto as sombras se aproximavam, a luta pela verdade e pela fé ameaçava consumir a todos. O que seria que seu irmão tinha a dizer? E mais importante, como tudo isso se interligava em um plano maior? Leão sentiu o peso do mundo em seus ombros. A batalha havia começado, mas ele não estava preparado para o que estava por vir. Leão 14 ficou paralisado, encarando seu irmão com uma mistura de confusão e fúria. Por que você está aqui?
O que você quer? Oruno, a voz rasgada pela tensão. As emoções correram como um rio em enxurrada. O irmão sorriu, mas havia algo sombrio e maligno em seu olhar. Ah, Leão, você sempre tão ingênuo. Não entendeu nada de tudo isso? Você nunca foi o escolhido, eu fui. Os cardeais recuaram, as expressões mudando de indignação para horror. O ex-agente da CIA apertou os punhos, pronto para agir, enquanto o seminarista quase desmaiou ao ouvir aquelas palavras. A sala estava coberta por um silêncio aterrorizante. O que ele queria dizer com escolhido? Você é apenas um fardo, Leão. Um peão num jogo muito maior, continuou o irmão com um sorriso falso. Agora, sua irmã, ela não é só um empecilho para mim. Ela é a chave. O que você não sabe é que ela sempre soube. E isso vai colocar fogo na sua igreja. Leão sentiu o coração afundar. Como você pôde? Ele se virou para os cardeais que estavam paralisados, sem saber como reagir. A traição familiar explodia diante dele, e um voo de pânico tomou conta. O que você fez com ela? Onde ela está? Calma, calma. O irmão dele murmurou e começou a se aproximar, gesticulando como um maestro. Ela está trabalhando para mim agora. E logo o seu reinado será derrubado por aqueles que ela mesma mobilizou. O tom dele era de deboche, uma provocação que fez a sala tremer. Um cardeal, finalmente se recuperando do choque, balbuciou. Deixe sua irmã em paz, isso é uma loucura. Mas as palavras flutuavam como papel em uma tempestade. Cada um estava repleto de raiva e desespero. Enquanto o Leão lutava para manter a compostura. Hahaha! Loucura! Não, meus queridos amigos, apenas um pouquinho de estratégia, disse seu irmão com um sorriso conspiratório. Ele então tirou do bolso um dispositivo, um pequeno controle remoto. Se você não acreditar em mim, acredite nisso. Não faça isso! Leão berrou, um nó na garganta quase o sufocando. Você está brincando com fogo! Mas o irmão não parecia se importar. Claro, você sempre foi tão moralista. Ele pressionou um botão e então uma explosão ensurdecedora soou do lado de fora. O prédio vibrou, como se o próprio Vaticano estivesse se desintegrando. Todos olhavam assustados para as janelas, vendo fumaça e luzes brilhantes refletindo no céu nublado. Agora todos saberão a verdade. Sua verdade, ele cuspiu, com alucinação nos olhos. As sirenes começavam a soarem, já ao longe. Leão, tomado pela adrenalina, sentiu que o mundo girava. O que aconteceria agora? Como seu próprio sangue poderia ter se voltado contra ele? Os cardeais se espalharam em pânico, tentando encontrar uma saída. Precisamos evacuar! Gritou o ex-agente, seus olhos fixos na porta. Mas Leão ficou parado, a mente girando. O que se passava na mente de sua irmã? O que exatamente seu irmão planejou? Ele nunca imaginou que a traição viria de onde menos esperava. O mundo fora da sala estava em chamas, e aquele momento impossivelmente caótico era apenas o começo de algo muito maior. E enquanto tudo ao seu redor desmoronava, uma pergunta ficou martelando na cabeça de Leão. Como ele poderia salvar sua irmã de um destino que ele mesmo nunca quis? Ao fundo, a sensação de que tudo estava se deslocando e que a verdadeira batalha apenas começara. O que mais eles escondem? E se ela estiver por trás de tudo isso? Uau! A tensão era palpável. O próximo movimento decisivo o aguardava. Leão 14 estava paralisado, o coração acelerado e a mente inundada de confusão.
Seu irmão brilhava na penumbra do caos, e aquelas palavras ditas com desprezo quase o desarmaram. Eu fui o escolhido. Ele riu. O eco de sua risada soava como um sino de morte. O que se desenrolava diante de Leão parecia um pesadelo, traição, violência e um jogo de poder muito além de sua compreensão. Você não pode estar falando sério. Leão gritou, a voz tingida de dor. Esse não é você! Mas seu irmão não se intimidava. A malícia em seus olhos revelava um plano sombrio. Cardeais ao redor dele estavam em uma situação insustentável, incapazes de decidir entre proteger o Papa ou jogar suas fichas no desconhecido. Eu estou apenas aqui para mostrar a verdade, disse o irmão, apertando o controle numa dança sinistra. Com um grande espetáculo, toda a igreja verá a verdade, e você, meu caro, será apenas uma mancha na história. Leão sentiu suas pernas tremerem. Vários explosões geraram uma sinfonia de pânico. Precisamos evacuar! Agora! Gritou o ex-agente da CIA. Mas a tão esperada fuga parecia distante. Olhando pela janela, Leão viu o céu escuro iluminado por chamas dançantes. Flashes de luz e fumaça subiam como serpentes, enquanto o eco da cidade em choque reverberava nos ouvidos. A vida por ali se despedaçava. Eu não posso deixar que cheguem até ela, disse Leão. Um nó apertando-se em sua garganta ao pensar na sua irmã. Com o coração pesado, ele se lançou em direção ao irmão. Você não vai machucá-la, não enquanto eu estiver aqui. A força da determinação crescia em seu peito e, por um instante, a raiva superou o medo. O irmão, surpreso com a coragem de Leão, recuou. Nesse momento, outro estrondo fez as paredes vibrarem. Leão se virou e viu uma figura familiar entrar na sala. Era sua irmã, com um olhar decidido. Chega! Você não pode controlar tudo! A coragem naquele olhar fez Leão respirar aliviado. Ela estava ali, lutando ao lado dele. Você está do lado de Leão? O irmão gritou, seu tom transformando-se em fúria. E achei que você estava comigo? Nunca estive ao seu lado. Você não vê o que está fazendo? A irmã tomou a frente, os olhos brilhando com uma determinação que Leão reconhecia. A sua guerra não nos unirá, mas nos destruirá. As palavras dela cortaram o ar. Como uma espada afiada. Leão sentiu esperança. Juntos poderiam enfrentar a tempestade. Vamos acabar com isso. Agora! Disse ele firme. E assim, em um movimento coordenado, os três se uniram. Um golpe contra a consola do irmão fez o controle voar de suas mãos. O tempo parecia parar enquanto o dispositivo caiu, a imagem da destruição desaparecendo, criando um eco de silêncio. As pessoas precisam saber quem realmente somos, não o que você inventou, gritou o Leão, olhando nos olhos do irmão, que balançava a cabeça em descrença. O que sempre estivera oculto, agora era exposto. O ciclo de danos, mentiras e traições estava prestes a romper. Um grito ensurdecedor ecoou do lado de fora. Era a multidão clamando por respostas. O movimento havia se tornado muito maior. Leão sabia que a tarefa não seria fácil e o caminho à frente seria cheio de incertezas. Mas a verdadeira batalha pela redenção começava agora. E ele estava disposto a lutar. Enquanto a multidão se tornava uma onda de vozes clamando justiça, Leão virou-se para sua irmã. Estamos juntos, certo? E com um aceno de cabeça em resposta, ambos saíram daquela sala sombria. O futuro ainda era nebuloso, mas a conexão que tinham agora era mais forte que qualquer traição. E enquanto o destino os aguardava, uma nova chama surgiu. Os laços de família, amor e coragem tomaram forma em meio ao caos. O mundo ao seu redor
poderia se desintegrar, mas eles eram um farol, um símbolo de que sempre haveria uma nova esperança entre as sombras. E você, o que achou desse desfecho? É hora de se manifestar. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que o nosso trabalho continue sempre relevante. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Queremos saber sua opinião. E não fique só vendo. Compartilhe instantaneamente esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Lembre-se, este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo. A hora é agora.